nós estamos na nossa 9ª aula e hoje o título da aula talvez dê muito calor para o nosso coração, que é a solução para tudo. Nessas 2 últimas aulas eu trouxe o contraponto do altruísmo com o egoísmo e logo em seguida a gente falou sobre o desafio do consumismo na humanidade, né? E como isso permeia todo o caos que nós vivemos hoje. Então hoje eu quis trazer a solução para esse processo que a gente vive hoje. Então eu falei muito sobre a autoeducação. A autoeducação funciona para indivíduos adultos, mas nós podemos pensar e os indivíduos que estão em processo de formação. A autoeducação ela é muito importante e ela vai durar a vida inteira. O Steiner ele vai falar que educação é autoeducação. Portanto, quando eu educo uma criança ou um jovem, eu primeiro tenho que estar num processo de autoeducação e segundo, eu estou ensinando a ele que no futuro ele vai ser capaz de se autoeducar. Então, educação é autoeducação. E hoje eu trouxe um sociólogo que eu gosto muito, que é o Edgar Morin, e ele escreveu um livro convidado pela Unesco nos anos 2000, que fala sobre os 7 saberes necessários para a educação do futuro. Então hoje eu quero trazer esses 7 saberes, mas antes eu quero falar sobre qual é a função da escola. A função da escola, hoje em dia, ela tem uma coisa muito importante, ela é um território de encontro. Antigamente a escola era onde a gente buscava o conhecimento, a informação, era na escola que a gente recebia o conhecimento e a informação. Depois da era digital, depois da chegada da internet, isso mudou, porque a informação e o conhecimento estão todos disponíveis na rede. Então a escola ela muda a sua função. Ela não é mais um local onde o conhecimento e as informações são entregues ao processo educativo, mas o processo educativo ele está mais voltado para a organização e ordenação dessas informações e conhecimento. Além disso, a escola deve ser um ambiente de encontro, um ambiente de construção coletiva, um ambiente de construção cultural. Então, sabendo disso, a gente vai entrar agora nos 7 saberes necessários para a educação do futuro, para que o futuro exista. Lembra que a gente falou na nossa aula de altruísmo, será que o futuro existe? Será que o futuro vai acontecer, né? E na aula de consumismo a gente pode começar a desconfiar que talvez esse futuro não aconteça se nós continuarmos consumistas. Então vamos lá. Então são 7 saberes que a gente vai falar e esses saberes são fundamentais para que o futuro exista. O primeiro, a gente fala que é ensinar a condição humana. Ensinar a condição humana significa o quê? O que é o ser humano? E aqui a gente já falou muito sobre do que o ser humano é formado, como se estrutura a alma do ser humano, como se estrutura comunidades feitas por ser humano. E aqui eu digo que a antroposofia é um lugar onde a gente pode obter esses conceitos, a natureza humana. Isso, na verdade, não precisa ser ensinado de forma conceitual por um aluno. Você oferece experiências para que ele vivencie o que é ser humano. O segundo ponto é ensinar a identidade terrena. Aqui é a nossa disposição para ensinar e falar sobre os processos da natureza. Quem é a Terra? Que planeta é esse que dá condições ideais para o desenvolvimento da existência da vida na matéria? Aqui a gente vai falar muito sobre ecologia, sobre as relações ecológicas. E esse processo de entender a identidade terrena é o que vai fazer com que as crianças entendam que tudo está conectado. Quando nós olhamos para um processo ecológico e cada vez mais vamos relacionando os diferentes fenômenos, a gente vai entendendo que está tudo interligado.
Então, compreender a identidade terrena é compreender que tudo está conectado. Aí a gente vai para o terceiro saber, que é enfrentar as incertezas. E aqui é a educação emocional, porque as nossas emoções, elas estão totalmente ligadas com o processo de segurança. Nós nos sentimos seguros, então nós nos sentimos emocionalmente melhores. Mas a questão é que a vida, ela é uma incerteza. Então, a educação emocional, ela precisa estar presente para que a gente se sinta seguro, bem com a gente mesmo, diante de um mundo de incertezas. A gente não pode colocar as nossas emoções à disposição dos processos. Nós temos que ter uma firmeza dentro de nós. Por isso que é importante as crianças saberem lidar com a incerteza, porque, como a gente falou lá naquela aula das forças arimânicas, a incerteza, ela é o oposto do controle. Então, a gente aprender a caminhar nas incertezas é também a gente não sentir a necessidade de controlar, mas aprender a se conduzir pelo fluxo da vida, pelas emoções, pelos altos e baixos. O quarto ensinamento que o Edgar Morin vai falar, que é ensinar sobre as cegueiras do conhecimento. Aqui é ensinar o erro e a ilusão. Aqui é a criança que está na escola aprender a desenvolver o seu senso crítico, aprender a desenvolver as perguntas certas para ela criar uma proteção contra as ilusões. Aqui é muito interessante porque ensinar sobre as cegueiras do conhecimento é uma grande ferramenta contra as fake news. Então, quando eu ensino uma criança a fazer perguntas, a pensar com autonomia, a ter o senso crítico, eu tenho uma prevenção na propagação e na aceitação das fake news. Aí a gente tem o quinto, que é ensinar sobre o que é o conhecimento. E esses dois estão muito conectados, a 4 e a 5 são muito conectadas. Ensinar sobre o conhecimento, para mim, é ensinar sobre o pensamento científico. E aqui é muito importante entender que existem vários tipos de pensamento científico. Nós vivemos inseridos no pensamento indutivo, no pensamento científico indutivo materialista. Portanto, eu construo uma teoria baseado numa resposta que eu quero ter. Então, eu quero provar determinada coisa. Então, eu construo tudo uma teoria em cima de algo que eu já previ que eu quero provar. Isso é ciência indutiva, que é a base da ciência materialista. Mas existe outra ciência que é proposta pelo Goethe, que é a ciência da observação fenomenológica. Então, o pensar científico, antes de mais nada, é a capacidade de observar os fenômenos, e essa capacidade de observar os fenômenos tem que vir acompanhada de uma capacidade de organizar esse fenômeno, e esse processo gera uma capacidade de gerar uma teoria. Então, o conhecimento, ele não é algo estático. O conhecimento, ele tem a ver com o processo de organização de fenômenos. O conhecimento não é algo sobre provar coisas, mas sobre deixar que as coisas se revelem para você através dessa organização. Quando você ensina sobre o que é o conhecimento, você ajuda o indivíduo a aprender a construir o seu próprio conhecimento. Mais uma vez, ele não vai ficar suscetível a manipulações. O sexto é ensinar a compreensão. E aqui é reformar uma mentalidade. E mais uma vez eu vou falar sobre as questões da reatividade e da antipatia e da simpatia. Como a gente vai criar um ambiente de compreensão se nós estamos num estado de julgamento, de simpatia e antipatia?
impossível. Então, a base da boa comunicação é, primeiro de tudo, reformar a nossa mentalidade em relação aos diálogos. Então, a gente mudar a nossa mentalidade quando a gente entra num diálogo. Então, é sair da comunicação reativa, é sair do processo de suposição e aprender a ouvir. A compreensão, ela tem a capacidade de ouvir sem julgar. Aí a gente tem a sétima, que é a ética do gênero humano. E aqui eu vou deixar aberto para você refletir sobre isso com um vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, que é o trailer do filme do Pequeno Príncipe, e eu acredito que esse filme ele vai fazer você compreender a ética do gênero humano. Você vai se formar na Academia Werth, porque eu elaborei um plano. Seu plano de vida. Hora do dia, o dia da semana, a semana do mês, o mês do ano, o ano da sua vida. Não vamos deixar nada ao acaso. Eu estou aqui em cima. Você vai ser uma adulta maravilhosa. Obrigada, mãe. Eu queria devolver seu desenho. Não gostou? Não, eu gostei. Era uma vez um pequeno príncipe que vivia num planeta que era um pouquinho maior do que ele. Eu pensei que nunca acharia alguém que quisesse ouvir a minha história. Por favor, desenhe uma ovelha. O que o menino estava fazendo no deserto? E até onde eu sei, não tem vida em outro planeta. O asteroide B612. Uau! E o Pequeno Príncipe gostava muito do pôr do sol. Terminou o trabalho da escola? Não exatamente. Eu fiz um amigo. Se você estudar bastante e continuar firme no plano, pode passar algum tempo com seu novo amigo. No próximo verão. Olha isso. As estrelas estão lá fora. Ei, vinha brincar comigo. Eu não posso brincar com você. Ainda não me cativaram. Mas se você me cativar, então vamos precisar um do outro. Para mim, você será único no mundo. O que é essencial é invisível aos olhos. Quando chegar o momento de partir, eu terei que ir sozinho. Você sabe pilotar um avião? Aperte o cinto! Não sei mais se eu quero crescer. O problema não é crescer, é esquecer. Você vai ser uma adulta maravilhosa. Essa foi a nossa aula de A Solução para Tudo. Então, a solução para tudo é a educação, porque toda educação vem da autoeducação. Até a próxima aula.